Bom, boa tarde. Está dando para ouvir bem, né? Queria dizer, para abrir, que eu tenho imenso orgulho do Instituto Nacional de Cinema, porque ele cumpre um papel muito importante no fortalecimento do nosso setor e no estímulo para que jovens e pessoas maduras também se especializem para a atuação na nossa área, né? E só mesmo o Steven, que é o diretor do Instituto, para me propor uma palestra no feriado de São Paulo e eu aceitar com muita alegria. Isso para demonstrar como que eu gosto e admiro esse trabalho. O convite foi para... Assim, a gente, como diretor de uma instituição como a Ancine, a gente tem tantas coisas para falar, né? A gente poderia falar sobre VOD, a gente poderia falar sobre a situação política do país agora, a gente poderia falar sobre as leis de incentivo, sobre fundo setorial, sobre muitas coisas. E o que eles me propuseram foi falar um pouquinho da trajetória pessoal e falar de um panorama das oportunidades de mercado. Eu acho que é bem acertado, porque eu estou vendo aqui que a plateia é bastante jovem. Fico muito feliz de que, nos 2 últimos anos do vestibular, a carreira do audiovisual tenha sido a mais disputada depois de medicina. Gente! Nosso setor está crescendo, e eu vou falar um pouquinho desse crescimento e um pouquinho das oportunidades que eu vejo. Não estou nem falando como diretora da Ancine, mas como uma pessoa, uma empreendedora do setor. Tá? Então, dizer para vocês como eu comecei, quando a gente sonha, né, em ingressar no audiovisual, são muitas possibilidades. E é claro que o sonho de todo mundo é fazer seus projetos autorais, né? Não ter ninguém mandando na gente. Tá aqui um diretor... Roberto, aqui um outro diretor da Ancine que eu amo muito. Vem para cá, vem para cá. Roberto Lima, que está aqui, foi diretor da Ancine. Bom, dizer que, claro, que a gente, quando se pensa numa área, você já pensa, isso em qualquer um, né? Você pensa em medicina, você já pensa que você está com seu consultório, tal, tudo acontecendo, né? Qualquer área. No audiovisual também, você já se imagina cineasta, com a sua produtora funcionando e tal, só que existe um caminho para chegar até lá. Então, no meu caminho, que talvez sirva de inspiração para vocês, claro que eu sonhava de fazer os meus projetos autorais, mas como é que eu faria para me manter, né, o meu dia a dia? Então, eu me formei em comunicação e comecei a fazer trabalhos de comunicação na área gráfica, em exposições em museus e etc. E era assim que eu me sustentava. Comecei a fazer projetos audiovisuais. Não, vê só, gente. Eu começo a sonhar com audiovisual no período político em que o Collor é presidente. E acabou com o Ministério da Cultura, com todas as fontes de recursos do audiovisual. Tá? Que antes existia a Embrafilme. Então, assim, terra arrasada. Para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, no ano em que eu decidi entrar no audiovisual, só foram produzidos 3 filmes no país, 2 ou 3, eu não lembro. O Festival de Gramado teve que abrir para a competição na América Latina, porque não tinha filme para concorrer. Vocês imaginam isso? E eu lá, eu quero fazer filmes, né? E eu falei, e o meu sonho era tão forte que eu falava assim, nem que eu morra na praia, eu vou morrer tentando, porque esse é o meu sonho. Então, acima de tudo, é a perseverança que leva a gente a conquistar aquilo que a gente quer. Bom, eu tinha que fazer outros trabalhos, então eu comecei fazendo vídeos institucionais, em geral, atrelados a movimentos sociais. Sabe, sei lá, movimento de mulheres, não sei o quê, está precisando de um vídeo para ativar sua causa. Lá estava eu oferecendo baratinho, né?
movimento de estudantes, está com alguma causa e tal. Eu fazia lá um vídeo institucional, vídeo, né? Não era um filme de película nem nada. Então, movimentos de trabalhadores, movimentos de mulheres, movimentos pró-infância, então, para empresas também. Então, o vídeo institucional, para mim, foi uma forma de me sustentar e também de exercitar, né? Nada eu exercitava produção, fotografia, o roteiro, né? Eu tinha que cumprir uma missão ali, né? Logística e tudo mais. E, claro, e aí, paralelamente, isso que é o legal. Então, paralelamente ao sustento, eu tinha meus projetos autorais, certo? Aliás, eu tinha uma gaveta onde eu ia colecionando ideias e todo o meu tempo livre eu desenvolvia essas ideias. Porque só ideia... Eu posso trocar o microfone? Tá, claro. Porque esse está um pouquinho baixo. Perfeito. Então eu tinha... melhorou, né? Eu tinha um rol de ideias, né? Porque você vai se inspirando, lendo coisas na imprensa ou da sua vida pessoal, você vai tendo ideias, sonhando com aquelas ideias, e algumas delas eu ia desenvolvendo para tentar viabilizá-las. Até que chegou um momento em que abriu um concurso, que era o Prêmio Estímulo do Estado de São Paulo. Eu estava com o projeto pronto. Isso que é importante, né? Você tem um projeto pronto ali, né? Aliás, eu tinha vários projetos prontos, né? E eu inscrevi esse projeto e naquele ano eu ganhei. Era uma verba pequena. A minha proposta era uma proposta baseada numa obra chamada Nelson, do Mário de Andrade, e um curta-metragem. E que aí, óbvio, né, eu estava com tanta gana de fazer um projeto pessoal, tanta gana, que com dinheiro assim, eu fiz um negócio assim, né? Para isso, eu fui 1000 funções. Eu fui produtora executiva, diretora de produção, eu fui motorista, eu fui diretora de arte, eu fui cozinheira, eu fui tudo, né? Eu mobilizei parentes, amigos, até para conseguir alimentação, tudo para potencializar a obra, né? Então, aí eu fiz meu primeiro curta-metragem em 35 milímetros, com muito sacrifício, com muito amor, e assim eu comecei os meus projetos pessoais. Aí continua lá, design gráfico, fazendo exposições, fazendo vídeos institucionais, e aí consegui recursos para fazer um outro projeto que eu tinha desenvolvido, que era um documentário 16 milímetros sobre as origens do samba paulista. Falar sobre as origens do samba paulista era falar sobre também a força da cultura negra no estado de São Paulo. Então, era um trabalho de pesquisa brutal. Eu consegui esses recursos e a pesquisa não só de conteúdo, mas também de imagens, para vocês terem uma ideia. A gente ficava dias e dias e dias enfurnado no acervo do Primo Carbonari, que filmou décadas de 20, 30, 40... em película, e que estava tudo avinagrado e nada classificado, entendeu? Então a gente ficava lá olhando com uma lupa, tentando achar imagens do carnaval paulista antigo e tal. Então, assim, foi também uma produção com bastante sacrifício, mas a pesquisa foi tão importante e foi tão bonito esse documentário que nós ganhamos o prêmio máximo do documentário brasileiro, que é o do Festival do It's All True, que é o festival mais importante da América Latina, né? Aí eu falei, nossa, meus projetos pessoais estão começando a ter visibilidade. Foi aí que eu conheci os meus futuros sócios, que eram o Caio e Fabiana Gulani. Eles não tinham uma produtora ainda, eles eram produtores executivos de obras, de longas metragens, etc. E eu pedindo a indicação para uma amiga de um produtor executivo, ela falou, tem um cara aí, um tal de Caio Gulani, tal, que eu sei que ele está com uma brechinha entre um filme e outro de 2 meses. Tenta falar com ele. Bom, conheci o Caio, ele topou esse trabalho de 2 meses no meu documentário, e nós nos apaixonamos profissionalmente, né? E a partir daí o meu segundo documentário, aí eu já começo a engrenar, né? Você já começa a ver como é que continuo fazendo as minhas coisas para sustentabilidade e batalhando pelos projetos autorais. Consigo um segundo documentário sobre samba paulista, que é a história do seu Nenê da Vila Matilde, e aí é óbvio, eu falo, eu espero os irmãos Gulani para produzir isso daqui, porque eu não vou produzir sem eles, porque eu adoro eles. E aí produzimos, então, esse terceiro projeto, que era de autoral, né, que a gente chama, que é aqueles que a gente quer fazer.
Bom, daí eles também, a gente... Você pode chegar só um pouco mais próximo do microfone? Claro, daí a gente consegue, aí eles também estão pensando em deixar a carreira de prestadores de serviços em várias produtoras para montar a sua própria produtora. Mas eles sabem que também não é assim que você monta uma produtora. Eles são muito espertos e fazem o seguinte: nós vamos fazer uma coprodução. É o primeiro filme da Laís Bodansky de longa-metragem. Já tinham feito na faculdade o curta-metragem da Laís Bodansky. Eles vão fazer, então, o primeiro longa-metragem da Laís, mas fala, a gente ainda não tem uma produtora, assim, né? Então, vamos juntar a produtora, vamos abrir a nossa produtora. A Laís Bodansky também é jovem, né? E vamos nos associar a uma produtora mais madura para assumir o projeto. Então, foi feita uma produção de 3 produtoras, e esse é o primeiro filme assinado pela Gulani. Então, que é assim que é, né? Você procura parcerias, porque é difícil você entrar no mercado. E aí, nesse tempo, eles também estão formando a sua produtora, a gente, juntos, aluga um mesmo espaço, compartilha o mesmo espaço, mas a gente não é sócio. A gente tem o meu projeto, eles têm os deles e tal. Aí, até o momento em que a gente começa a conviver muito juntos, a gente fala, vamos juntar forças? Vocês ficam muito fora, porque eles também, isso é importante vocês saberem. Estou comentando isso porque cada um vai ter um jeito de buscar sua sustentabilidade, né? Estou contando como foi o nosso. Assim como eu tinha artes gráficas, exposições em museus e etc., vídeos institucionais para me sustentar, eles prestavam serviços também. Enquanto a produtora não tinha fôlego, prestavam serviços de produtor executivos para várias produtoras, né? Você poderia usar o microfone agora, porque as pessoas lá fora não estão ouvindo. Ah, é? É. Ah, então, que tal assim? Tá. Então, eles também continuavam prestando serviços para fora. E a gente resolveu se juntar e formar uma produtora juntos. E aí a gente monta uma carteira de 4 longas-metragens. Olha que atrevidos, né? Eu tinha feito documentários, eles tinham feito o primeiro longa em coprodução com 3 produtoras, e a gente resolve montar uma produtora juntos com os nossos projetos, né? E aí a gente desenvolve 4 longas-metragens. Um foi o Queirô, o outro foi o Ano que Meus Pais Saíram de Férias, o outro foi aquele da família Schirman, e o outro foi o Nina, do Heitor Dália. Anos para viabilizar financeiramente os projetos, muitos anos, né? Então, a gente continua. Eu lembro que o Caio falava assim, Débora, tá difícil pagar as contas, põe a placa lá fora. A placa lá fora era uma brincadeira que a gente fazia, que era assim, lava-se roupa para fora, né? Era uma brincadeira, eu entendi o que era, tipo, a gente aceita qualquer negócio, qualquer um que quiser contratar a gente avulso, a gente vai, para poder se sustentar, né? A gente brincava muito com isso. E, aos pouquinhos, então, dessa dificuldade de se começar a produtora, aí a gente consegue viabilizar os 4 filmes, cada um a seu tempo, consegue produzir, consegue lançar, consegue ir para o mercado internacional, e daí em diante a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. No começo, a gente era os 3 e uma pessoa, um assistente para tudo, sabe? Assistente que atende o telefone, fala inglês e liga para o Japão, ao mesmo tempo faz lista de contatos, sabe assim, aquele assistente faz tudo, assim como a gente também fazia tudo. E para a gente ter uma empresa consolidada já depois de alguns anos, com bastante gente trabalhando, com mais de 30 projetos em carteira, mais de 300 prêmios no Brasil, no exterior, aí a gente foi amadurecendo. Sempre também privilegiando esse espírito da coprodução, que é muito bacana, que um ajuda o outro. Então, eu me junto com você, você tem uma expertise, você tem um conteúdo bacana, mas você é ruim de produção. Então, eu sou boa de produção, vamos se juntar. Ou você conseguiu dinheiro, mas você não sabe produzir. Vamos aqui, então, a gente juntar as expertises. Dá o triplo de trabalho, tá, gente? Dá um triplo de trabalho. Mas é muito bacana, porque a gente soma esforços. Então, foi assim que eu comecei e engrenei na minha carreira. Também sempre procurei participar, e isso é muito importante para vocês, estarem atentos às políticas públicas, estarem atentos às associações, aos sindicatos, porque o que a gente está vivendo hoje, que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, você vê, do período Collor, onde terra arrasada,
para aquilo que a gente tem hoje, não aconteceu do nada. É o esforço de muita gente batalhando, somando forças, indo no Congresso Nacional, indo ao governador do Estado, indo à prefeitura, e etc., para consolidar um terreno propício para que a gente possa produzir. Então, eu vou passando, então, acho que está bom, né, Davi? Tem um monte de coisa legal para contar, mas acho que esse comecinho para vocês verem que é só muita luta mesmo para a gente chegar lá. Vou falar para vocês que essa luta da terra arrasada, que é 91, 92 para cá, a gente teve, então, de 93, a gente tem a conquista da lei do audiovisual no Congresso Nacional. Lei do audiovisual, todo mundo já ouviu falar, né? São os vários mecanismos de incentivos fiscais. Na época, eram só 2 incentivos, tá? O artigo 1º e o 3º. Aí, em 2001, a gente tem a conquista da formação da Agência Nacional de Cinema, da Ancine. Para pensar, a Ancine é super nova, né? Quando a gente compara o que a nossa política nacional de desenvolvimento do audiovisual com a França, por exemplo, a Ancine de lá, que é o CNC, tem 70 anos. A gente tem 18. Sendo que ela é formada em 2001, mas só começa a funcionar em 2002. Computador emprestado, sala emprestada. Só em 2005 tem o primeiro concurso público. Então, assim, é uma luta, né? Não é que assim formou em 2001 e passou a funcionar, entendeu? É uma trajetória de muita dificuldade. Aí aqui a gente tem um novo incentivo, 2 novos incentivos fiscais criados com a Ancine, que é o artigo 39 e os Funcines, a criação também do Condecine, sabe aquela taxa que a gente paga por cada obra que a gente realiza, não tem que pagar uma taxa, né? Que essa taxa vai alimentar o fundo setorial e tudo mais, é criada aqui. Aí, 2005 anos depois, é criada, a gente conquista mais uma lei, que tem mais 2 incentivos, que é o 1º A e o 3º A. Eu não vou falar o que são eles, porque daqui a pouquinho a gente vai falar, tá? E é criado o Fundo Setorial do Audiovisual, que todo mundo ouviu falar, né? Que é o recurso mais cobiçado que a gente tem no mercado. 2011 é, assim, um grande passo no setor, que é quando a gente conquista a Lei 12.485, depois de 5 anos de muita luta no Congresso Nacional, que criou as cotas na TV por assinatura. Lembra que a gente para quem é mais velho aqui, tem poucos mais velhos aqui, mas para quem é mais velho aqui, a gente podia ir para o cinema, a gente produzia curta-metragem, a gente produzia para televisão, para quem? Para TV Cultura e ninguém mais. Não tinha, né? A gente não tinha espaço na televisão. Então, com essa lei, a gente cria as cotas, uma cota ridícula, pouquíssima, de 2,8% de conteúdo nacional nas TVs pagas, mas né? Foi um grande avanço. E, junto disso, uma cobrança de Condecine das empresas, das teles, que vai incrementar o fundo setorial como nunca antes. E aí, em 2012, a gente conquista uma nova legislação, que é o Recine, que dá uma série de incentivos para a modernização das salas de cinema. Aí, esse gráfico eu amo, porque ele mostra ali, tá vendo ali, 90, 91, 92, quando a Débora inventou de fazer cinema? Entendeu? Aquilo ali é o fundo do poço. Aquilo ali é o período Collor. Olha antes, em azul, isso aqui é o volume de obras produzidas no período da Embrafilme. Aí tem o período negro ali do fundo do poço. Aí a gente vê o crescimento em volume de obras. E aqui eu pontuo aquilo que eu contei para vocês das leis. Então, a Lei do Audiovisual em 93, a formação da Ancine, a Lei 11.437, a Lei do SEAC, que é essa lei que criou as cotas e incrementou o fundo setorial, e o Recine. Aí a nossa curva é muito crescente, né? Então, esse é fruto de muita luta do setor, de sindicatos, associações, parlamentares e etc. Aqui, olha que bacana. Aí você pode comparar também do período Ancine para os dias atuais,
o volume de salas de cinema crescendo também, né? Porque o que adianta fazer filme se não tem salas de cinema? É pouco ainda. Estados Unidos tem mais de 20 mil salas de cinema, a gente só tem 3 mil e tanto. É pouco, mas a gente conseguiu sair de mais ou menos 1.500 para mais de 3 mil. Estamos numa rota crescente. A gente tem um volume de filmes. Aqui, esse gráfico aqui não está atualizado. Hoje a gente está com mais de 150 filmes ano. Aí, para vocês ficarem atentos, que muita gente que é contra a cultura, né, que é contra a produção de filmes nacionais, fala assim, para que tanto filme? Esses filmes mal chegam às salas de cinema. Não fala assim? A gente não ouve? Toda hora, ou na imprensa, ou alguém, um amigo, alguém da família e tal. Aqui eu estou lembrando, isso aqui é um dado que eu levantei de 2015, nos Estados Unidos, gente, 800 filmes por ano. Os grandes sucessos são o quê? 10, 12 no mundo? Entre 800 filmes. A Argentina, que é bem menorzinha do que o Brasil, produz, em média, 200 filmes ano. Porque isso também assim, faz parte da importância da nossa cultura, se expressar, independente do público, né? Refletir sobre a nossa realidade. 3, exercitar também para conquistar esse mercado, né? Não é assim, você fez o teu primeiro filme e vai estourar. Você tem que ter uma trajetória de fazer muito para alguns estourarem, né? Então, a gente tem aqui os resultados dos filmes brasileiros, eles são oscilantes. Afinal, não é fácil a gente disputar o mercado com Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Pantera Negra, digamos assim que, né? Não é fácil, com orçamentos, sei lá, mais de 100 vezes maiores do que os nossos, com campanhas mundiais. Mas você vê que, mesmo com os altos e baixos, a nossa curva ela é crescente de conquista de mercado, né? Então, a gente tem que ficar feliz e orgulhoso de que a gente, sim, aos pouquinhos, a gente está avançando. Nas obras de TV, esse é um gráfico muito interessante que mostra que a gente tinha em torno de 500 obras exibidas nos canais de televisão até a Lei 12.485. Ela foi promulgada em 2011, mas passa a vigorar a partir de 2012. Por causa dessa lei, gente, para vocês terem uma ideia, na Europa, a cota nas televisões de conteúdo local é de 50%, tá? 50%. A nossa é 2,8%. Mesmo assim, olha aqui que bárbaro, a gente salta de 500 obras para mais de 2.000 obras com essa lei. E o que é bacana, porque quando a gente aprovou essa lei, muita gente falava assim, ninguém vai querer ver o conteúdo nacional não tem qualidade, produtor nacional não vai entregar na hora certa. Não é assim? Tudo para desqualificar a gente. Hoje, as cotas são cumpridas 60% acima das cotas e, nos canais infantis, mais de 90%. O que significa? Que o nosso conteúdo é tão legal que os canais não só cumprem a cota, mas estão superando a cota, porque o público gosta, então é um bom negócio para os canais, né? Opa! E aí, você vê, esse aqui são dados de 2016, que mostram, na TV aberta, a gente é líder de conteúdo nacional, né? Na TV paga, hoje, em 2016, agora tem um pouquinho mais, o conteúdo brasileiro está em 5%. Antes da lei, era menos de 1%. Você vê que ainda é pouquinho. Isso aqui, eu gosto de mostrar esse gráfico para a gente ver que tem muito a gente ainda a conquistar, né? Conquistar os canais para que o nosso conteúdo seja exibido, não só agora por força de lei, mas também pela qualidade da nossa produção. E aí, esse também é um gráfico muito interessante que mostra, apesar de ele estar... Gente, eu trouxe o arquivo aberto, então as coisas saem um pouco do lugar, tá vendo? Assim, a linha sai do lugar e tal, mas tudo dá para entender aqui, né? Que a gente tem um levantamento desde 1946 da data de registro das empresas produtoras de audiovisual. Olha que incrível o crescimento a partir da formação da Ancine e o pico de produtoras que se registraram com a Lei 12.485. Assim, realmente um entusiasmo muito grande do mercado para conquistar
conquistar essas novas oportunidades. E a gente falar um pouquinho de financiamento, né? Falando um pouquinho de financiamento, a gente tem... peraí. É que vocês estão vendo um 30 aqui em cima? Dá para ver que está clarinho? Um 30. Financiamento. Eu listei 30 possibilidades de financiamento de uma obra audiovisual. Tá? 30. Então, vou falar só rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. A gente fala, bom, existe o financiamento público e existe o financiamento privado, que é mais difícil, mas ele está lá também, contratando. Então, no financiamento público, existe financiamento para curtas, médias, longas, séries e telefilmes. E os tipos de obras, né? Ficção, documentário, animação, reality show e games. No financiamento privado, tudo isso mais um pouco. Também o jornalismo, eventos, vídeos institucionais, a publicidade e a obras para VOD. Obras para VOD não são financiadas ainda por recursos públicos, tá? Aí vamos lá. Quando a gente fala vamos falar do recurso público. O recurso público, quando a gente fala em termos de governo federal, porque a gente fala governo federal, estadual e municipal. No governo federal, eles estão abarcados dentro da Agência Nacional de Cinema e do Ministério da Cultura, que agora é a Secretaria da Cultura, né? Então, a gente tem ali de incentivos fiscais. Lembra que eu falei daquelas conquistas, aqueles marcos legais? Então, a gente tem o artigo 1º e o 1º-A, que são as empresas que têm abatimento de imposto de renda, similar à Lei Rouanet, sabe? Que elas abatem o imposto de renda se elas optarem para investir na obra, nas nossas obras. A gente tem o artigo 3º, que é também um incentivo fiscal dado às distribuidoras que remetem lucro para o exterior, sabe? Warner, Fox, mesmo as nacionais, se elas distribuem filmes estrangeiros, elas remetem lucro para o exterior, então elas também têm ali um incentivo fiscal se ela aportar na produção de obras nacionais. A gente tem similar, tem o artigo 3º-A e o 39, que são para as televisões. Um é só para televisão aberta, outro é para televisão paga. Então, elas têm também a possibilidade de ter abatimento de impostos se elas investirem na produção nacional independente, tá? E a gente tem um outro mecanismo que chama FUNCINES, que são fundos de investimentos que também podem aportar, podem arrecadar dinheiro com abatimento de imposto de renda e aportar nas obras, além da Lei Rouanet, que pode financiar curtas, documentários e etc. Não dá para eu detalhar todas essas, porque isso aqui seria um curso específico, né? Que, com certeza, um instituto deve promover aqui também para vocês, tá? Como funciona cada um, né? Quais são as possibilidades, as restrições e etc. Quando a gente fala de incentivos fiscais, quer dizer, você tem que ir através da empresa, você tem que ganhar a empresa, né? Para ela ter um incentivo fiscal e aportar na sua obra. Eu chamo de recurso direto, por exemplo, o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, o Fundo Setorial está lá gerenciado pela Ancine ou pelo Ministério da Cultura. Você vai lá e é um dinheiro direto, né? Se você ganhar aquele edital, você leva o dinheiro e você não precisa ter ninguém no meio do caminho. Então, só para quem produz para cinema, por exemplo, projetos através das produtoras, a gente tem 6 linhas diferentes. Para os distribuidores, a gente tem 2 linhas diferentes, né? Que eles vão aportar na produção, mas você tem que ir através de uma distribuidora. Para a produção de televisão, a gente tem os produtores, têm uma linha, e as programadoras, quer dizer, os canais, também podem, com um projeto de uma produtora, solicitar esse recurso. Fora isso, tem os arranjos regionais, que são parcerias com estados e municípios, que abrem editais locais com o dinheiro do Fundo Setorial. Então, só aqui, olha, só gerenciado pela Ancine e pelo MINC, a gente tem em torno de 18 possibilidades de financiamento para as nossas obras, tá? Aí a gente tem as políticas locais. Gente, governos de estado, governos de município. Você vê, eu comecei a minha carreira ganhando um prêmio estímulo que é do estado, né? Então, a gente tem que ficar atento também a todas as possibilidades. Só lembrando do começo da minha carreira, quando eu comecei a batalhar por projetos autorais,
Eu fiz um mapeamento de todas as possibilidades. Tipo, sabe um quadrão, assim? Sabe? Com as datas. Mesmo coisas que você não sabe se vai acontecer, mas aconteceu o ano passado, então você fica de olho para saber se o ano que vem vai ter, quais são as principais regras, para você estar preparado, porque senão, aí abre o edital, você não está com nada pronto, acabou, né? Aí só no ano que vem, se tiver, né? Então, a gente tem também, mesma coisa, incentivos fiscais e recursos diretos. Incentivos fiscais, a gente tem, no âmbito estadual, tem o ICMS, a lei do ICMS. Você se inscreve, as empresas podem ter abatimento de ICMS se investir na sua obra. No municipal, vários municípios do Brasil têm incentivos de ISS ou de IPTU. Recursos diretos, os estados e municípios também têm um dinheirinho de caixa ali, que eles abrem alguns editais. Esse que eu ganhei do Prêmio Estímulo, meu primeiro, é um desses. E os arranjos regionais, que lembra, o Fundo Setorial põe um dinheiro, mas o município ou o estado também tem que casar um dinheiro ali. Então, também são... Então, a gente está falando de 4 possibilidades, certo? Sendo que os arranjos regionais podem virar um polvo, né? Eles podem virar um monte de editais, né? E aí, vocês têm que mapear tudo isso. E tem também o financiamento do mercado privado, gente. Prestação de serviços. Lembra, eu falei? Vídeo institucional, publicidade, cobertura de eventos, né? Tudo isso a gente também vende nossos serviços para o mercado. Games, empresas de eventos, empresas de... qualquer empresa que tenha uma área de comunicação, a gente vende nossos serviços. Coproduções, lembra, a gente começou fazendo coproduções, pode ser com outro país, pode ser com produções locais. Investidores, isso é difícil, hein? Mas eu já consegui. Alguém que olha assim para o seu projeto e fale, acho que eu vou ganhar um dinheiro com esse projeto. E investe um dinheiro contando com o retorno no futuro. O crowdfunding, né, que é aquelas campanhas que a gente faz pela internet para arrecadar dinheiro em geral, para uma causa específica, né? Marketing. Então, tem produtoras que conseguem convencer marcas, por exemplo, a fazer pequenos curtas que vinculem alguma ideia da marca para, por exemplo, exibição no YouTube, etc. A gente não vê essas coisas? Na Unilever, a gente vê várias desse tipo. É uma possibilidade também. P&A, que é um dinheiro das distribuidoras, que se ela se encantar com o seu filme, ela coloca dinheiro do bolso para promover o marketing. E, por fim, como todos vocês são jovens, essa é uma possibilidade que não deve ser usada, só quando você é mais velho. Crédito. Empréstimo. Pegar um empréstimo para fazer um filme, isso é alto risco. Em geral, a gente pega um crédito para complementar um orçamento, quando a produtora está em desespero total, né? Eu peguei, por exemplo, crédito uma vez, quando a gente estava no comecinho, para o Fabiano Gulani e para o Festival de Cannes, que a gente achava que a gente tinha que estar circulando, mesmo sem filme, né, para lá, para conhecer os players internacionais e tal. E aí eu fui tremendo pegar um crédito, na época era R$30 mil, no Banco do Brasil, assim, a gente morrendo de medo. E eu lembro que... dramático, né? Hoje é engraçado, né? Mas na época foi muito drama. Aí os 3 se reúnem assim na mesa e eu venho e falo, consegui o crédito de R$30 mil. Eu imagino, para fazer uma viagem. Não, mas é importante para o nosso futuro. Aí a gente tinha assim, eu tinha um Gol 1000, o outro tinha um carro furreca, todo mundo só furreca. Aí os 3 pegaram a chave do carro, assim, puseram na mesa num ato solene, assim, e falaram: se tudo der errado, a gente vende os nossos carros e paga o empréstimo. Para você ver que todo começo é dramático, viu? Então, mas é uma possibilidade, certo? É uma possibilidade.